Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Osama Bin Laden foi um homem tão cruel que até o corpo dele teve que ser lançado ao oceano para que os tubarões comessem. Mas por que isso aconteceu e o motivo assustador que levaram os americanos a tomar essa atitude, eu vou te contar nesse vídeo, mas para isso eu preciso que tu ative o sininho e todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. Pessoal, é o seguinte, quando os aliados vencem uma guerra, alguma coisa precisa ser feita em relação ao corpo dos rivais. Foi assim com Saddam Hussein e também foi assim com Osama Bin Laden. E essa é uma tradição até antiga. Antigamente, quando o inimigo perdia a guerra, os povos tinham o hábito de cortar ele em pedaços e pendurar em praça pública, o que aconteceu, por exemplo, com Napoleão Bonaparte. Mas os tempos passaram e rituais humanizados no pós-guerra foram tomados. E foi o que aconteceu com o corpo de Osama Bin Laden. Quando os SEALs invadiram um complexo que ele estava escondido, não foi uma operação fácil. Um dos aviões e helicópteros quase caiu na região, teve que ser evacuado pelos militares, e o outro conseguiu pousar com sucesso. E quando eles pousaram com sucesso, eles invadiram a região do complexo e encontraram Bin Laden dentro do quarto. E lá ele tentou usar a esposa como escudo humano, a terceira esposa dele. É claro que tinha perto dele uma AK-47. Os militares ficaram com medo dele conseguir pegar essa AK e revidar, então atiraram para neutralizar. Então um dos tiros pegou na cabeça de Bin Laden, e aí vocês já sabem, o SEAL que atirou na cabeça dele disse que viu a cabeça dele literalmente explodir. Quando a cabeça dele explodiu, o corpo ficou completamente irreconhecível, então eles recolheram esse corpo e levaram para os Estados Unidos. E aí que começa a preocupação quando o inimigo de guerra morre. Porque se você enterra esse corpo, ele vai servir de troféu e inspiração para outras pessoas que têm essa ideia. Então já imaginou, eles pegam o corpo de Bin Laden, colocam lá na cidade natal dele enterrado. Todos os anos iam ter pessoas, milhares de pessoas, indo para lá numa diáspora, se inspirando nas ideias que ele pregava. Então qual é a forma mais rápida de você matar uma ideia? É sumir com aquele que criou essa ideia. Então o que eles fizeram? Poderiam incinerar esse corpo? Poderia. Mas os Estados Unidos decidiu jogar esse corpo no meio do oceano. Porque aquela região onde foi jogado tinha muito tubarão, então ia acabar sendo responsável de decompor aquele corpo, desaparecer com os restos mortais. E nunca aconteceria isso como troféu. Foi o que aconteceu com Saddam Hussein. Quando Saddam Hussein foi enforcado, o corpo dele acabou virando troféu, porque ele foi enterrado na cidade onde ele morava lá. E lá essas pessoas iam visitar, se inspirando nas ideias dele. Então isso seria muito nocivo, pessoas que se inspiram em Bin Laden continuar propagando essas ideias. Então foi por isso que eles tomaram essa medida drástica de jogar no meio oceano para que os tubarões comessem lá o caixão. As forças americanas até garantiram que foi tudo muito digno, que os muçulmanos não precisavam se preocupar, que ele teve um enterro digno, mas a gente sabe como é que funcionam as coisas e que não foi assim não. Mas e aí, você concorda com esse tipo de política ou você prefere aquela política mais tradicional que faziam antigamente? Ou até mesmo você acha que deveriam enterrar esse corpo? Comenta aqui nos comentários, quero ver a tua opinião.